Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa, só que hoje não vai ser americana, a gente vai analisar uma empresa europeia, especificamente da Itália, tá bom? A gente vai analisar a Ferrari. E lembrando que empresas europeias conseguem ser tranquilamente negociadas na bolsa americana e muitas delas na bolsa brasileira também via as BDRs, tá bom? Mas infelizmente a Ferrari não é uma empresa negociada aqui no Brasil. É tranquilo comprar via ADR nos Estados Unidos, tá bom? Então fica meu convite aí para você, caso opere aqui no Brasil via BDR, essa reflexão aí, se não vale a pena abrir uma conta lá fora, tá? Hoje em dia é tão simples, tá? Antigamente era bem difícil, mas hoje em dia você não precisa abrir uma conta exatamente lá fora, você pela própria XP, Banco Inter, Avenue, você consegue daqui mesmo fazer toda a questão de mandar o dinheiro para fora e aí você vai ter uma opção infinitamente maior aí de investimentos além das BDRs, tá bom? Então fica aí a dica. Dito tudo isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então bora lá, galera, naquele esquema, vamos dar uma olhada aqui nos números da empresa, a gente dá uma olhada no gráfico e dá uma pincelada aí no cenário da Ferrari para ver se ela está numa posição bacana, se ela tem desafios aí ou oportunidades para o futuro, beleza? Lembrando que, como eu mencionei, ela é negociada na bolsa lá de Milão, tá bom? Mas eu vou analisar aqui na bolsa de Nova York, que é basicamente os números refletidos, só que lá é em euro e no de Nova York é em dólar, mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Hoje ela é uma empresa aí avaliada em 116 bilhões de dólares, é uma empresa grande, tá? Paga dividendo 0,67, isso é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui na aba de dividendo. A gente vê que desde 2015 ela tem dividendos crescente ano após ano, com exceção de 2020, muito por conta da crise, né? Mas é um dividendo bem saudável aqui, ó, já tá pagando 3 dólares, tá bom? E o dividend yield dela é em torno de 0,6, 0,7. Ela é uma empresa que anda bem, tá? Eu já adianto, o gráfico dela é bonito. Então, para quem comprou lá atrás, né, em 2019, 20, ela já tá com dividend on cost, né? É bem alto, então é uma empresa que tem um dividendo bacana aí, paga em torno de um payout ratio de 30. Interessante, né? Uma empresa de luxo, bastante luxo aí, pagando um dividendo bacana. Vamos dar uma olhada aqui na DRE da empresa, tá bom? Então a gente pode ver que ela tem números muito interessantes, tá, galera? Lembrando que ela é uma marca de luxo, né? Ela é uma marca muito nichada, mas ela é uma montadora e tem custos muito semelhantes com outras montadoras, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem alguns anos aqui que ela dá, né, uma derrapadinha, mas super tranquilo. Em geral, ela tem um crescimento aqui de 8, 14, 12, né? Os últimos 3, 4 anos, né, pós-pandemia aqui foram muito bons, né? Crescimento de 2 dígitos praticamente todo ano. Está tendo seus melhores números da história, faturando aí em torno de 7,5 bilhões. Bem bacana. Custo de mercadoria, né? Ou seja, ela tem um lucro bruto exatamente de 50%, o que é muito bom, tá? Restante das linhas aqui, tudo tranquilo, bem normal. E a gente vai para o lucro líquido e vê que o lucro líquido dela vem crescendo de maneira muito interessante aqui desde 2012, 13, quando ela faturava em torno de 300 e poucos milhões. E hoje em dia ela já está faturando aqui 1,7 bilhões, está tendo o seu melhor ano da história. Então a gente vê que tem sim um crescimento em relação ao lucro líquido dela. Ela já teve tempos difíceis no passado, porém aparentemente a gestão está sendo muito bem feita e superado crises como a pandemia, por exemplo, né? A gente vê que as receitas dela estão muito saudáveis. Dando uma olhada na previsão de receita dela, a gente vê que ela provavelmente aqui vai continuar com esse crescimento saudável, tá? Não é uma empresa que pretende disparar e faturar muito mais, até por questão de política da empresa, tá? Eles têm essa tendência de ser um pouco mais exclusivo, eles não querem vender a qualquer custo, né? Então a gente vê que eles mantêm um crescimento saudável aí dentro da política da empresa, ou seja, aparentemente aqui está tudo saudável para os próximos anos. Dando uma olhada aqui no balanço patrimonial, já no patrimônio líquido, a gente vê que é muito saudável, tá? Em 2015 foi negativo, mas desde então ela vem crescendo de maneira muito saudável, está tendo seus melhores anos da vida aqui com 3,6 bilhões, tá? Muito bacana. Dívida líquida dela também é uma dívida bem controlada, tá? Tem uma dívida positiva de 1,6, porém é 1/3 aqui do patrimônio líquido, ou seja, muito saudável. E o fluxo de caixa livre dela também muito bacana, aqui vem crescendo, vem oscilando na verdade, né? Oscila em anos melhores, um pouco anos piores aqui, porém dos últimos 4 anos, né, galera? Então a gente já observou em algumas métricas aqui que pós-pandemia ela tem tido aqui seus melhores resultados, está tendo aqui o seu melhor fluxo de caixa da história, muito bacana. E a emissão e retirada de ações, a gente vê que até aqui, ó, 2017, ela basicamente não fazia nada, não colocava e nem tirava. E a partir de 2018, por política, começou a recomprar ações e já está comprando quase 1 bilhão de ações, ou seja, para quem é acionista, isso é muito interessante. Já em relação às estatísticas, vamos dar uma olhada em valuation e algumas métricas de rentabilidade, e a gente vê que ela é negociada a um PL de 50, galera.
galera, é bem alto isso aqui. Não só para a própria Ferrari, mas para o mercado em geral, 50 é muito alto. E a gente vendo o histórico recente, a gente vê que 50 é um dos maiores valuations aqui, tá? Na história, ou seja, tá um PL bem puxado aqui. E as outras métricas corroboram também, tá? O valor da empresa sobre EBITDA em quase 42 é o maior aqui da história. O preço sobre o fluxo de caixa aqui também em 35 também tá bem alto, ou seja, galera, o valuation dela tá bem esticado, isso é inegável. Já já a gente vai dar uma olhada no gráfico. Já em relação a algumas métricas de rentabilidade, eu acho que isso aqui é o grande diferencial dela. Ela não tem nenhuma montadora, tá? Nenhuma empresa do segmento aí que chega nem perto dela. Então ela tem uma margem bruta aqui entre 50, né, 50 e poucos por cento, o que é altíssimo aí para o setor de indústria automobilística, o que nos resulta uma margem líquida muito boa também, né? Então a gente vê que ela tem em torno de 23% aqui de margem líquida, isso é muito bacana. A título de comparação, galera, eu abri a Stellantis aqui, que é uma dona gigantesca aí de várias marcas, como Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep, Alfa Romeo, enfim, é uma marca muito grande. Vamos dar uma olhada nos números dela, só para vocês terem uma ideia. Margem bruta dela é em torno de 7, 11, 7%, ou seja, só a margem líquida da Ferrari é o dobro da margem bruta de uma montadora normal. Olha que bizarro, galera. Margem líquida dela, tá? Olha como é extremamente espremido aqui da Stellantis, tá? Qualquer crisezinha, qualquer coisa, leva ela pro negativo. Ou seja, isso demonstra o quão saudável são aqui as margens líquidas aqui da Ferrari, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso, obviamente, tá? Não é só questão de eficiência que ela consegue chegar nesses números. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, resumindo os números, galera, números muito positivos. A gente vê que tem uma gestão muito bacana. A partir de 2020, né, da crise lá do Covid, ela conseguiu ter um crescimento muito interessante acima da média histórica dela. E a única questão aqui é o valuation dela, né? Um valuation bem esticado. E a gente vai dar uma olhada agora no gráfico para entender um pouco melhor isso aí. Então, já com o gráfico aberto aqui, estou no semanal, sem nossas linhas de estudo, e a gente pode ver um gráfico bem bonito aqui, né? Se a gente pegar do comecinho aqui de 2015 até hoje, a gente vê um crescimento em torno de 850%, um crescimento bem bacana e bem estável, né? Poucos recuos aqui. Então a gente vê aqui, ó, o Covid está mais ou menos aqui, onde ela teve um recuo de 25%. Aqui a gente teve a crise lá de 2021 e 22, onde ela recuou 30%, e desde então ela já deslanchou aqui 160%, estando nesse momento aqui flertando com as máximas históricas. Então vamos para o gráfico diário aqui, já com as nossas linhas de estudo, e a gente vê um gráfico bem legal, tá, galera? É um gráfico bem tranquilo de trabalhar. A gente vê que ela respeita bem aqui a média de 200, passou aqui no diário na época de 2022, tá? Mas a gente vê que ela faz pullbacks muito saudáveis, ela respeita aqui topos e fundos. Olha esse fundinho aqui, que coisa linda, respeitou muito bem aqui, tá respeitando o topo histórico aqui, vamos ver se vai romper ou não, mas isso aqui justifica, né, os valuations esticados. A gente tá falando de uma empresa que está nas máximas históricas com números muito interessantes. Então, tecnicamente falando, o que eu acho, tá? Acho totalmente inviável comprar aqui, tá? Porque se você comprar e ele voltar 17%, que seria bem natural, você já vai sair bem para trás, vai perder bastante tempo. Eu acho que você nem perde dinheiro, tá? Mas você vai perder tempo, né? Custo de oportunidade também é dinheiro. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte: se você está posicionado, parabéns, com certeza você está fazendo dinheiro, já que ela está na máxima histórica. Se você, assim como eu, não está posicionado, aqui tem que esperar, tá? Um pullback, pelo menos até essa região aqui, que é no meio, tal, mas eu ficaria muito mais confortável se ela descesse para cá. Lembrando aqui que o RSI tá nas máximas, tá? Ia ser bem legal se o RSI voltasse aqui para as mínimas. Então, aqui é um lugar onde dá para fazer uma posição, pensando no primeiro alvo a máxima, ou quem sabe ficar posicionado para pensar no rompimento, tá? E buscar aqui novas máximas, né? Se a gente pegar um rompimento, dá para pegar uns 30, 35%. É uma empresa muito bacana aqui graficamente, como eu mencionei, tá? A gente vê que ela tá meio deslateralizada aqui de 2024, os números estão melhorando, então a tendência é que já aqui ela busque novos patamares, tá bom? Então o resumo do gráfico é isso, tá? Tá na máxima histórica, não acho que seja momento para entrar, mas é uma empresa muito interessante pra gente ficar de olho, tá? Eu até coloquei essa linha pontilhada aqui, é um alarme, tá? Então se ele chegar por aqui e eu por acaso não ver, existe uma grande chance de eu fazer uma posição. É uma empresa bacana aí, tá? Como a gente já viu nos números, comprando no lugar certo, ela lembra bastante até a questão da Visa, né, galera? A gente vê que é uma empresa saudável, uma empresa diferenciada, tá na máxima histórica, tem lugares certos para entrar. Eu vou deixar o card da Visa aqui, ficou um vídeo bem bacana, assiste lá, mas lembra muito nessa questão da Visa, de estar na máxima histórica, né? Então é isso, galera. Em relação ao gráfico, basicamente é isso. Bom, galera, dito tudo isso aí, vamos só dar uma pincelada, tá? Porque a gente precisa entender o que exatamente é a Ferrari, o que ela
faz, né? E não, ela não é uma montadora normal como todo mundo já imagina, né? E é isso que faz dessa empresa ser tão diferenciada. Ela trabalha nesse segmento de ultra luxo, ela vai muito além de ser um carro, né? Ela é um objeto de desejo de muita gente, né? E obviamente ela construiu todo um brand aí nos últimos 60, 70 anos visando esse público, né? Ela tem várias questões muito diferenciadas, ela nunca trouxe uma empresa nesse ramo de ultra luxo, né? Então, ou seja, ela não é uma empresa focada em venda, então ela não tá ligando muito no sentido de fabricar muito carro para vender muito carro, ela não tá ligando em ter preços competitivos, muito pelo contrário, ela faz questão de sempre ser mais caro que os seus competidores, tá? Justamente para criar essa questão de status, né? Ela não quer ter um carro que tenha um preço competitivo nem com a Porsche, nem às vezes nem com a Lamborghini, né? Então, isso é o que faz a Ferrari tão diferenciada, né? A Ferrari, ela é tão diferenciada que não interessa quem você seja, quanto dinheiro que você tenha, se você não respeitar a marca, eles simplesmente te proíbem de ter uma Ferrari, que foi exatamente o que aconteceu com o Justin Bieber, tá? Ele comprou uma Ferrari, pintou de azul, que isso vai contra as regras da marca, né? E a Ferrari simplesmente baniu ele de ter uma Ferrari, tá? E eu nem sei exatamente como eles conseguem fazer isso, deve ter um contrato na hora que você compra, que você não pode fazer determinadas coisas, né? Enfim, isso é muito interessante, né, galera? É uma das poucas marcas que tem determinadas exclusividades aí e não interessa quem você seja, quanto dinheiro você tenha, se você não for o perfil de cliente que eles querem, eles simplesmente te banem de ter o carro deles. Olha que diferenciado é isso aqui, né, pessoal? E é claro que toda essa construção de branding aí em relação à Ferrari feita nas últimas décadas ia trazer resultados diferenciados, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, eu comentei que os números deles são muito diferenciados em relação às outras montadoras e só para vocês terem uma ideia, galera, como a gente viu lá, a margem bruta deles é em torno de 50% e olha dos concorrentes, tá? Então aqui a gente tem Ford, Tesla, GM, Volkswagen, a própria Stellantis que a gente viu lá, BMW, enfim, todas as montadoras têm números muito semelhantes aqui, elas brigam por preço, às vezes para diminuir qualidade do carro, tá? Para economizar em algum lugar na fábrica, enfim, e a Ferrari tá em outro jogo, tá? A Ferrari tá no jogo aqui que não interessa exatamente o quão ela cobre, tá? Pelos carros dela, sempre vai ter uma clientela extremamente fiel à marca dela, tá? Por isso que ela tem esses números tão excepcionais. Aqui um gráfico em relação à exportação da Ferrari desde o começo, quando ela exportou 3, e hoje em dia ela já tá exportando aqui mais de 13.700 carros lá da fábrica deles na Itália, e é óbvio que eles têm muito bem controlado isso, né? É uma estratégia deles visando basicamente oferta e demanda. Tem uma frase muito icônica do presidente da Ferrari falando que eles sempre vão vender pelo menos um carro a menos do que a demanda, né? Então se tiver 13.753 pessoas querendo uma Ferrari, eles só vão ter 13.752. Eles geram essa coisa de desejo, de escassez, né? O que faz ser a marca tão nobre. E é claro que eles conseguem repassar tudo isso, né, ao seu preço do carro. Então aqui a gente tem uma média de custo para você adquirir uma Ferrari, lembrando que isso aqui está em euro, tá? Então olha como vai crescendo de maneira acelerada. Então, quanto muitos carros tentam reduzir o custo para ficar mais barato, tal, a Ferrari não tá nem aí. E se você quisesse comprar uma Ferrari aqui em 2016, você ia desembolsar 272 e essa mesma Ferrari, né, obviamente o modelo atual, já tá custando aí 416, quase o dobro, né? Então, ela tem essa liberdade de subindo o preço dela sempre para manter essa margem muito saudável. Então, basicamente é isso, galera. Não tem muito o que explicar sobre a Ferrari. A gente vê que ela tem números muito interessantes, ela tem uma marca completamente diferenciada, porém ela tá com valuation alto. No momento certo, é uma empresa muito interessante sim para compor carteira, tá? Lembrando que ela tá exposta ao mercado mundial, não só o americano. Então ela tem um jogo diferente. É a primeira empresa que eu trago aqui no canal de um mercado diferenciado, que é esse mercado de ultra luxo. Então a minha conclusão aqui é o seguinte: boa empresa para ter na carteira, porém tem hora certa para comprar. Acho que tá esticado. Mostrei no gráfico o momento certo. Então basicamente é isso, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise da Ferrari, uma marca icônica aí, desejo de muita gente, né? Então comenta aí se você tem a Ferrari na sua carteira, gosta da empresa ou qualquer outra empresa que vocês querem que a gente analise aqui e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço. Falou!